digital precisa de visão. Entra NMK com precisão. Inovação que pensa, age e faz crescer. Cada fluxo desenhado para realmente resolver. IA que responde, processos que ligam, estratégias certas que os resultados instigam. Da ideia ao sistema, com rigor e fluência, NMK e simplifica. Olá, Leandro. Bem-vindo a este episódio de Só Eu Sem Filtros. Fecha a porta, coloca o cinto. Sou a Gabi, em colaboração com o Táxi Pedreira. E esta viagem é só tua. Isto não é um podcast. Também não é uma entrevista convencional. Tens à frente apenas uma câmara e um momento só teu. E algumas perguntas simples, diretas e às vezes inesperadas. Se estiveres pronto e se concordares que esta gravação possa ser usada em vídeo e áudio em diferentes plataformas digitais, então diz agora, com confiança e em voz alta: sim, autorizo. Sim, autorizo. É mais do que tráfego, mais do que leads a gerar. É confiança digital a escalar. NMK Portugal, tecnologia que inspira. Com Leandro Clark a liderar a mira. Podes relaxar, estamos contigo. A conversa começa agora. Comecemos pelo essencial. Quem és tu, Leandro? Bom, meu nome é Leandro Clark, eu sou brasileiro, do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Eu sou formado em marketing, em gestão, e uma série de outros cursos adicionais, né, que me trouxeram até Portugal. Sou o dono da NMK, uma empresa de inteligência artificial e marketing, automatismos também. Eu cheguei em Portugal no ano de 2022 e neste meio tempo, então, desenvolvi esse projeto, né? E desde então venho liderando a equipa e, bom, trabalhando nessa área. És fundador da NMK Portugal, uma empresa que cruza tecnologia, marketing e automação. Mas para quem nunca ouviu falar, como é que explicas a missão da NMK? A missão da NMK ela é muito simples, é trazer mais tempo aos empresários, trazer mais produtividade para os empresários, liberar tarefas que antes eram inimagináveis, como gerir o negócio de uma forma mais eficaz, como investir tempo em tarefas que realmente são importantes. Sentar na mesa com clientes, reunir com clientes, de fato, entender as dores do público-alvo, né? Que muitas vezes são negligenciadas pela falácia do eu não tenho tempo, que é muito falta de prioridade. Porém, isso acontece justamente por não ter um processo bem estabelecido, com inúmeras tarefas manuais e repetitivas que consomem um tempo muito grande. E essa é a grande missão que a gente tem desenvolvido, né? Que é justamente eliminar tudo que é manual e repetitivo e potenciar o esforço humano para que o mesmo traga, de fato, mais dinheiro e uma série de outras funções que antes eram impossíveis, eram inimagináveis. Então, justamente essa é a nossa missão, trazer tempo e produtividade aos empresários e também às equipas que fazem parte das empresas portuguesas. Trabalhas com IA, automação, processos. O que é que mais te entusiasma neste mundo tão acelerado e o que é que ainda te desafia? Bom, o que mais me entusiasma são as possibilidades inexistentes que são criadas. Então,
Possivelmente, em semanas e meses, nós estaremos a oferecer soluções que hoje ainda não existem e que as pessoas, e a malta em geral, não consegue ainda imaginar, né? Então, todos os dias surgem novas ferramentas que trazem essa vontade, esse entusiasmo, de fato, em testar e implementar coisas novas. Então, de fato, quão entusiasma é o quão muitas vezes também nos dá aquele frio na barriga de ser pioneiro, né? Então, sempre tem aquela pressão, de fato, de implementar e fazer com que uma ideia saia do papel, mas que traz, então, essa vontade. E o que mais desafia, eu acho que neste momento são as impossibilidades técnicas que muitas vezes nós temos em alguns softwares atuais, né? Que são absolutamente obsoletos em termos de tecnologia. Eu costumo dizer que são desprovidos de tecnologia. E muitos clientes acabam pagando e usando por softwares por pura comodidade, né? Mesmo esses softwares sendo ruins, sendo extremamente complexos muitas vezes e que as equipas comerciais não gostam. Então, tu, empresário, peça para tua equipa comercial se eles gostam de fato de preencher CRMs, de preencher aquelas informações manuais e repetitivas, e se eles gostam do UX das ferramentas e também de se elas são simples ou não. No meio de tanta inovação, como é que se mantém o foco no cliente humano? E como é que evitas que a tecnologia se sobreponha à empatia? O foco ele sempre vai ser o humano. Em nenhum momento a IA vai tirar esse trabalho humano, né? Afinal, quem assina contratos e quem aperta as mãos são os humanos e assim vai continuar, né? Então, como é que se mantém, eu acho que é um grande desafio. O grande objetivo, no final, é sempre potenciar o humano. Então, o foco que este humano terá vai ser, de fato, trazer mais oportunidades aos empresários, enfim, fechar mais negócios. O foco vai ser sempre no cliente final. E como é que a gente evita que a tecnologia se sobreponha à empatia? Eu acho que grande parte do trabalho da IA não vai ser, de fato, fazer esse trabalho de empatia, esse trabalho de relacionamento, né? Afinal, relacionamento com o cliente é parte humana, né? O que a IA vai de fato fazer, pelo menos na nossa empresa, é de fato eliminar as tarefas repetitivas de qualificação de clientes, fazer também um envio automático de follow-ups, obviamente treinadas, né, justamente com a comunicação da marca, com o que está alinhado, né? Então, justamente aí ela será treinada como com algumas informações internas que nós temos de engenharia de prompt, de fine tuning, para que de fato a IA seja humanizada, entre aspas, né? Esse conceito ele é um pouco polêmico, né? Mas aqui a gente não vai sobrepor de nenhuma forma o contato humano e sim potenciar o mesmo para que ele tenha tempo, que ele desenvolva muitas vezes uma empatia maior que ele não tem, porque justamente ele é sobrecarregado e torna um processo cansativo, que consequentemente perde-se um pouco de empatia. Ser empreendedor na área tecnológica exige aprendizagem constante. Qual foi o maior erro que cometeste e o que aprendeste com ele? Olha, eu acho que em termos de erros e aprendizados são muitos, né? Grande parte, não, o empreendedor ele não vem com uma checklist do que fazer, né? Eu acho que todos os dias nós, pelo menos eu, aprendo bastante. Então sou jovem, tenho 25 anos, o que traz um desafio muito grande, né? Em termos de erros e aprendizados. Eu acho que um erro que eu cometi, pelo menos no início da empresa, foi confiar um pouco demasiado em clientes, né? E não apalavrar
contratos, basicamente. Eu acho que, por mais que a palavra ela tenha a sua importância, o que vale é o que está escrito. E eu acho que foi isso, confiar de uma forma não oficial, digamos assim. E o que eu aprendi com isso foi, de fato, apalavrar tudo de forma escrita e ter contratos mais sólidos, com certeza. Esse foi um grande aprendizado. E sempre ter cuidado e explicar tudo de uma forma muito clara. Eu acho que a comunicação técnica ela é importante, traz também um pouco mais de autoridade, porém para o cliente final é muito complexo, algumas coisas não são muito claras, né? Que torna às vezes traz um pouco de ambiguidade, e isso pode haver algum conflito depois no final, né? Então, uma comunicação clara e contratos bem feitos. Acho que esse foi o grande aprendizado até então. Quando desligas os ecrãs, o que é que ninguém vê, mas faz parte de ti? Tens algum hábito, escape ou ritual que te ajuda a manter o equilíbrio? Bom, quando eu desligo o ecrã, olha, essa parte eu acho que tem muitas coisas por trás, né, de todos os empresários, muitas coisas que ninguém vê, né, que é uma rotina bem estabelecida, com muito estudo, tanto antes de ligar o ecrã como depois na hora de desligar, e muitas vezes durante também. Então, acho que são horas e horas de estudo e enfim, de estar sempre atento às novas tecnologias que vêm surgindo. Então, uma rotina bem adequada, com muitas checklists e também segmentos, tanto de estudo como de rotina mesmo, de equilíbrio, de exercício e uma série de outras questões mais particulares que também trazem uma produtividade maior, né? Então, em termos de hábito, eu acho que exercício físico é algo que todo empresário precisa, não só empresário, mas toda pessoa, até porque isso traz, sim, um foco maior nas suas rotinas. Acredito também que a partir do momento que tu tem uma rotina de exercícios bem estabelecidas, isso traz muita força mental para ti, porque ninguém vai construir o teu corpo para ti, ninguém vai construir uma saúde para ti. Isso é algo muito pessoal e é algo que de fato impõe muito respeito, né? Então, não existe um empresário forte sem que o corpo e a mente também estejam alinhados, né? Então, isso também traz traz uma força mental muito grande para o empresário. Então, eu acho que hábitos como corrida, como musculação e jogar bola também, qualquer outro tipo de esporte é muito bem-vindo, porque ele acaba por ajudar a trazer uma clareza mental. Imagina que o Leandro de 50 anos aparece à tua frente. Que conselho gostavas que ele te desse agora? Essa pergunta eu, às vezes faço a mim mesmo, né? Eu acho que é muito fácil tu pensar no futuro. É muito fácil, na verdade, tu pensar com a cabeça que tu tem hoje e imaginar que tu poderia ter feito tal coisa, né? Eu acho que não tem muito o que tu pensar nessa forma, porque é algo muito difícil de se imaginar, né? Mas eu diria que a parte mais interessante é tu arriscar e tentar coisas novas, né? Porque não tem como tu esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa, né? Então, talvez se eu não tivesse saído do Brasil com 21 anos, morado na Irlanda, morado também em Malta, e uma série de outros países que eu passei antes de chegar aqui, eu não teria metade das experiências que eu tenho hoje, também da consciência de tomar riscos calculados, né? Mesmo que muitos deles talvez não deem certo. Empreender é uma jornada também muito disso, né? Também é tomar riscos, é tentar algo novo, algo diferente, sem a garantia de dar certo. Eu acho que é tomar riscos, né? Riscos calculados. Eu acho que o mais arriscado é tu não tentar nada, né? E chegar com 50 anos e imaginar, poxa, não tentei porque eu tinha medo, né? Acho que medo é algo
muito comum que as pessoas têm, mas como diz no livro mais famoso do mundo, né, não tenhas medo, acho que ele diz quase que 365 vezes. Então, eu acho que justamente seguir esse mantra lá, de não ter medo, de arriscar de fato, e confiar, né, estudar, planear, e consequentemente as estatísticas estarão ao teu favor. Chegamos ao fim desta viagem. Há algo que gostasses de deixar como mensagem final? Eu acho que para todo mundo que tenta empreender e que tem essa vontade, ou até mesmo está num momento difícil, ou até mesmo num momento de bonança, eu acho que os tempos bons e os tempos ruins, eles passam, né? Eu acho que é ter uma consciência muito grande nos momentos de dificuldade, de pensar que sim, é temporário, e que desde que tu faça, assim, coisas para que tu saia da situação que tu esteja, e também no momento de bonança, quando tudo está a dar certo, que não significa que vá continuar a dar, né? Eu vejo muitos e muitos exemplos de empresas que ficaram obsoletas, né? Não inovaram, não testaram coisas novas, e aquilo, não é porque sempre deu certo que vai continuar a dar, também não é que tudo está a dar errado que vai continuar a dar errado. Então, acho que é estudar, implementar, testar, errar e aprender com esses erros. Obrigada, Leandro. Foi um prazer escutar-te. Só tu, sem filtros. Só eu sem filtros, num banco de trás. A câmara acende e o tempo se desfaz. Sem guião, sem pose, só um coração. Frente ao ecrã, começa a confissão. O mundo lá fora continua a girar, mas aqui dentro é